Oi, Carol Tormena aqui para falar mais sobre prosperidade com propósito com você. Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Se é a tua primeira vez por aqui, já aproveita para se inscrever se você gostar do conteúdo, tá? E curtir para que você me ajude a crescer o canal. Hoje eu quero fazer você pensar o que é que você poderia fazer com os teus dons para impactar positivamente um pouco mais alguém que você conhece, ou um grupo de pessoas, ou de repente até uma sociedade um pouco maior, porque esses dias eu via um podcast a respeito de política. Não a respeito de partidarismo, não, tá? Não era para ver nenhum político falando a respeito dele mesmo ou de propostas, não. Estudando sobre política, né? E nesse podcast eles conversavam a respeito de indignação a princípio, né? Quem nunca se indignou com política, né? Que atire a primeira pedra. Mas eles falavam, esse rapaz que eu vi a entrevista falava, antigamente eu era daquelas pessoas que reclamava demais, que era inconformada, que via notícias e ficava perplexo, ficava questionando se tinha jeito, se não tinha jeito, e eu ficava cada vez mais pessimista, até que eu percebi o poder que tem a política de transformação. E se eu quisesse, eu tinha algumas alternativas, ele falava. Eu podia deixar o meu país, porque eu tinha condições de ir embora do Brasil, ou eu poderia entrar para a política para ver o que eu poderia fazer de fato de transformação. Foi o caminho que ele achou, tá? É algo que dava certo para ele. Não é o que daria certo para mim, pode ser o que não daria certo para você, mas para ele foi um momento de virada de chave em que ele falou assim: eu vou fazer alguma coisa. Se eu vou conseguir essa transformação que eu almejo na totalidade, eu não sei. Se é totalmente possível, eu não sei, mas ele tinha esperança de que era possível, senão ele não teria entrado. Mas ele precisou antes mudar esse pensamento totalmente pessimista, totalmente de reclamação, para ser autor de algo. Ou seja, deixa eu escrever uma parte dessa história. Quando você pensa um autor de um livro, né? A maioria de nós não tem esse hábito de escrever um livro, né? A gente lê. Então a gente lê e a gente pode ter uma opinião sobre aquilo. A gente gostou, a gente não gostou, a gente recomenda, não recomenda a leitura. Agora, se você é o autor do livro, você escreve as páginas, é você que decide o que vai acontecer naquele livro. Então, nessa metáfora de você pensar você sendo o autor da sua vida, significa você escreve parte da tua história. O máximo que você conseguir, você escreve. Com a ajuda de Deus, né? Com fé em Deus, tudo, sabendo que Ele está do nosso lado, mas você escreve. Então ninguém diz para você como que tem que ser. Você vai lá e escreve. Esse cara fez isso e me fez pensar, nossa, quantas pessoas têm dons que não são só de política, que eu citei um exemplo, tá? Mas que são dons e que podem causar transformação e que a pessoa tá ali, ó, guardando para si esse dom. E nesse mesmo sentido, eu também tive um insight. Deus, ele fala com a gente de uma forma maravilhosa, né? Um dia eu estava servindo na missa e justamente veio essa questão dos dons do Espírito Santo, né? Mas eu fiquei, o que é colocar os dons a serviço, né? Algo tão óbvio, algo que eu sempre soube na minha cabeça, mas não da forma como eu tive a compreensão naquele dia. Colocar um dom a serviço significa assim. Então, por exemplo, você deve conhecer alguém que, sei lá, canta bem, né? Mas canta bem, mas canta no chuveiro. Tipo assim, não canta publicamente. Aí você vai falar, mas essa pessoa não precisa cantar publicamente. Por que ela tem que cantar? Ela é obrigada? Não, ela não é obrigada. Só que é um dom que ela tem, você concorda? Ela canta bem. Ela pode, inclusive, desenvolver mais. E colocar a serviço significa fazer o bem com aquilo. E no fazer o bem com aquilo, isso pode ser feito em uma forma profissional, pode ser feito numa forma de doação, pode ser feito de diversas maneiras. O fato é que, quando a gente coloca a serviço, não é pensando no dinheiro ou na gratuidade, é pensando que eu tenho esse dom e eu posso causar o bem para outras pessoas através dele. Ele se torna um caminho
de amor, de ajuda, de transformação, entende? Pode ser, eu dei o exemplo do canto, mas pode ser a pessoa que cozinha, né? Então, o cozinhar é um dom que você pode fazer o bem através dele, não pode? E também tem gente que pode não usar de jeito nenhum e pela falta desse uso, tá fazendo mal. Ah, eu não tô causando mal, Carol, nesse caso. Mas tá deixando de fazer o bem. E Deus nos ensina não só a deixar de fazer o mal, Ele quer que a gente faça o bem. Então, os nossos dons servem para isso. E aí, voltando naquele raciocínio inicial, né? De que forma que você consegue impactar positivamente com algo que você já tenha? Pode ser que você seja uma pessoa que se comunica muito bem. Não estou falando de falar publicamente, de pegar o microfone, mas você se comunica bem? É um dom em você? De que forma que você pode usar para fazer o bem? Será que você é uma pessoa acolhedora, uma pessoa que escuta bem? Será que você é bom com cálculos, por exemplo, né? Tem gente que tem habilidade com tecnologia, com escrita, né? A gente falou de ser autor da própria vida aqui, então escrever livros, será que isso não é uma forma de transformação? Não precisa nem ir longe, às vezes fala assim, não tenho como, não sei como é que é, não tenho interesse em escrever um livro. Tá bom, mas você pode escrever nas próprias redes sociais, você pode escrever num blog, enfim, são tantas as formas que a gente tem que você pode fazer uma lista e ir eliminando aquilo que for, vamos dizer, que não tenha tanto a sua cara, né? Para ficar mais parecido com o que você acredita. Mas o principal é você identificar esse dom. Eu tenho certeza que você tem vários dons. Talvez muitos deles você nunca tenha usado e nem sabe que é dom. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio do autoconhecimento, por isso que eu falo tanto de autoconhecimento. É importante você saber o que é dom em você. Pegue um desses dons, até um que já esteja sendo usado, ou algum que você usou em algum momento e parou, ou algum que você já escutou das pessoas que têm e você mesmo não acredita, mas coloque a serviço. Se pergunte, como que eu posso fazer o bem com isso aqui? Como que eu posso ajudar alguém, ajudar algumas pessoas ou várias pessoas? E quanto mais você conseguir ajudar, melhor. Não se limite nisso, tá? Que às vezes a gente fica com tanto medo de errar, mas se eu errar, meu filho, minha filha, que se o medo de errar fosse um problema realmente, se o erro realmente fosse um problema, olha, teria muita gente aí que teria desistido antes de tentar. E graças a muitas pessoas que foram, que acreditaram e fizeram, a gente tem grandes transformações no mundo, grandes. Então pega esse teu dom aí, que eu sei que você sabe o que que é, que tá aí, paradinho, enterrado, quase sendo enterrado, desenterra ele e coloca a serviço. Você vai ver que vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas, na tua própria vida. E vai ser importante para Deus, tá? Um beijo, fica com Deus.